Como fazer para sepultar o Centrão? O Centrão é essa coisa esquisita que existe na política brasileira já tem um tempo. E apesar desse nome simpático, aparentemente simpático, Centrão, fica parecendo assim uma coisa, né? É um equilíbrio ampliado, mas não é nada disso. Centrão é o que há de mais conservador e mais fisiológico na política brasileira. E, por exemplo, uma figura como Bolsonaro só continua no poder por causa do Centrão. Um dos líderes, o principal líder do Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele está sentado sobre mais de 100 pedidos de impeachment. Já deve ter cento e tantos agora, depois dessa última aí do Bolsonaro, explicitamente golpista, desacreditando as urnas eletrônicas, desacreditando a democracia brasileira, junto com os embaixadores de países estrangeiros. Ele chamou os embaixadores, falou um monte de absurdos e os embaixadores ficaram perplexos, a maioria deles. Mas o Bolsonaro só continua aí por causa do Centrão. Mais ainda, se não fosse o Centrão, não teria sido aprovado na semana passada aquela PEC, aquele pacote de bondades. Né? Bolsonaro passou 3 anos e meio esfolando a população brasileira, e agora, né, na reta final, a eleição, ele quer dar uma de bonzinho, ele, o Paulo Guedes, e aí arranjam esse pacote, é quase que jogar dinheiro, né, da janela enfim, para as pessoas, e o pior é que não está adiantando e não vai adiantar. Mas o fundamental, e é o tema desse programa de hoje, é como sepultar o Centrão, como ficar livre do Centrão, essa verdadeira praga na política brasileira. Para pensar sobre isso, para responder essa questão, ou pelo menos formular aspectos importantes para uma resposta a essa questão, a gente tem hoje um convidado muito especial. É o cientista político, professor de ciência política da UFMG, Juarez Guimarães. O Juarez é também o coordenador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, o CERBRAS. E ele tem pensado, refletido, estudado muito sobre essa questão, que é uma das questões cruciais, talvez seja um nó aí na democracia brasileira, sobretudo quando a gente pensa em presidencialismo de coalizão. Então, conosco agora, Juarez Guimarães. Boa noite, Juarez. Boa noite. Pois essa pergunta é uma pergunta muito decisiva para nós, né? Porque diz respeito à própria qualidade da democracia brasileira, né? Eu principio, Ângela, agradecendo o convite por estar aqui, por poder refletir junto com você, que é uma intelectual da área de comunicação pública, né? Essas dimensões da democracia brasileira, mas eu iniciaria dizendo que muitas vezes nós temos que exercer uma crítica da mídia liberal conservadora brasileira. Esta mesma mídia que, no processo de ascensão do candidato Bolsonaro à condição de eleito, o recusava a chamar de extrema-direita ou de fascista e o chamava apenas de conservador. Eu me lembro até que manuais de redação de jornais importantes, como a Folha de São Paulo, proibia os jornalistas de chamá-lo de extrema-direita durante o processo eleitoral. E houve mesmo um chefe de redação da Folha de São Paulo que, na época, publicou um artigo procurando defender o ponto de vista que Bolsonaro não era bem o que parecia um candidato de extrema-direita, mas ele poderia se adequar, inclusive, às instituições democráticas, dizia esse jornalista naquela época, né? E o mesmo vale para o mal chamado Centrão, né? Porque se nós olharmos bem as 3 vidas do Centrão na democracia brasileira, em primeiro lugar, na Constituição de 88, ele exerceu um papel extremamente conservador, de barreira ao avanço de proposições mais avançadas relativas à democratização do poder no Brasil, né? Em contraponto, como você bem disse,
aos movimentos sociais, né? Que apresentavam agendas acumuladas e socialmente muito representativas de mudanças a serem incorporadas à nova Constituição. Muitas delas importantes foram, mas outras foram barradas exatamente pela ação desse setor conservador do Congresso, que seria melhor chamado mesmo de direita, né? Depois, a ressurreição do mal chamado Centrão se deu com Eduardo Cunha, no processo que viabilizou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Este que foi, afinal, condenado por corrupção, teria sido, então, o líder na Câmara Federal de um processo que afastou a presidenta por muitos chamadas de corrupta, embora nunca tenha sido provado nada contra ela, nenhuma acusação, inclusive formal, de corrupção foi feita contra ela, e o Eduardo Cunha, então, centralizou, de forma, inclusive, muito autoritária e passando por cima de várias regras regimentais do Congresso brasileiro, ele, então, liderou na Câmara esse processo de impeachment que tinha, é claro, como nós sabemos hoje, uma orquestração muito mais ampla, seja midiática, judicial, seja das classes empresariais brasileiras, né, um papel muito importante e decisivo de liderança do PSDB nesse processo e até mesmo envolvimento do Departamento de Estado norte-americano, como já ficou muito documentado, né? Mas esse terceiro momento agora, então, do Centrão, mal chamado Centrão, exacerba o seu papel conservador de direita, desta vez, né, formando uma base de apoio negociada com Bolsonaro e aumentando o preço da sua corrupção, né, do seu processo de fazer chantagem sobre governabilidades, né? Desde o governo Temer, né, a Câmara Federal tem aumentado o seu grau de corrupção. Não há outra palavra para designar esse processo. Isto com a aprovação de emendas autorizativas através de leis, a LOA, né, aprovadas em 2015 e 2019, e a partir de 2020, com a prática também chamada por essa mídia liberal de orçamento secreto, mas que, na verdade, é uma corrupção a céu aberto, né? Na qual o relator do orçamento, relator geral do orçamento, tem o poder de designar verbas e montantes que não se sabe, a parlamentares cujo nome também não se sabe, portanto, de exercer através da compra de dinheiro, com dinheiro público, de parlamentares na Câmara. Trata-se de um processo aberto de corrupção, mas isto é chamado de orçamento secreto, né? Como se pudesse haver algo de lícito, mesmo diante das regras muito deformadas do funcionamento da democracia brasileira nos dias de hoje. Eu ficaria aqui com essa primeira apelo a gente não chamar de centrão mais, né? Chamar de uma direita corrupta mesmo, né? Bastante conservadora, e que está vinculada nas suas origens, nós sabemos, ao fato de que, na passagem da ditadura militar, que manteve um certo funcionamento parlamentar, né, para a democracia, não houve uma mudança profunda no sistema político eleitoral, né? Mantiveram-se vários fatores de degradação do processo de representação política no Brasil. Um deles, talvez seja o principal fator de reprodução da corrupção no sistema político brasileiro,
que é o financiamento empresarial não controlado nas eleições, né, o famoso Caixa 2, além disso, o fato de que nós temos, ao contrário da grande maioria dos países do mundo, um sistema eleitoral baseado no voto individual ao parlamentar, né, e não em lista partidária, né? É evidente, então, que esse sistema incentiva esse tipo de corrupção parlamentar que tem se organizado sobre o mal chamado Centrão, na medida em que desorganiza as culturas partidárias e permite uma migração contínua de políticos fisiológicos de uns partidos para outros, dependendo da situação do poder, né? E exercendo, então, através desse processo de migração permanente e fisiológica, a compra de favores, em geral, favores relacionados a uma corrupção do interesse público, né? Bom, então, para vocês que já estão aí conosco, muito boa noite. Está começando o programa Toque do Coletivo Alvorada. E o programa desta quarta-feira, 20 de julho, tem como pergunta, né? É possível sepultar o Centrão? E o nosso entrevistado é o professor Juarez Guimarães, cientista político, professor da UFMG e também o coordenador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, o CERBRAS, um centro, inclusive, que ele é um dos fundadores. E o professor Juarez já começou mostrando a impropriedade de se chamar Centrão ao Centrão. Ele não tem nada de Centrão. Mais ainda, ele tem mostrado aspectos terríveis e a própria corrupção que está ligada à atuação desse dito Centrão, que esse nome, inclusive, não é adequado. Então, para você que está aí conosco, né, vai lá, curte, compartilha e não deixa de se inscrever no canal do Coletivo Alvorada. Mais ainda, ativa o sininho, porque aí você vai receber todas as nossas informações e vocês vão ver quanto de trabalho bacana esse Coletivo Alvorada faz. Olha, esse programa é um dos 10 que o Coletivo Alvorada tem, seja entre programas semanais e programas mensais. Mais ainda, o coletivo tem uma série de atividades, encontros, eventos, instalações, eventos de rua, enfim, você vai ser o primeiro a saber e vai participar, claro, se quiser. Então, contamos com você. Curte aí o programa e compartilha. Bom, Juarez, já que a turma está aqui conosco, não é? Vamos continuar. E aí a questão que você estava colocando do nome inadequado para o Centrão, eu te perguntaria, e a origem desse Centrão? Porque a gente sabe que nos anos... depois de 45, né, na outra redemocratização, a gente passou a ter 13 partidos e eles tinham uma definição, delineamento ideológico mais preciso, mais consistente. O caso da UDN, do PSD, do PTB. Né? Mas, depois dessa redemocratização, dos 21 anos de ditadura e da outra redemocratização, a gente passa a ter, parece que uma fronteira menos nítida entre muitos desses partidos, e, sobretudo, na Constituinte, lá em 87, começa a se formar isso que depois ficou impropriamente designado como Centrão. Está correto isso? Esse surgimento do Centrão é nesse momento mesmo, ou você tem outra avaliação? Eu penso que a origem se dá aí mesmo, né? no processo de reposicionamento dos partidos após a transição conservadora. Né? O sistema de partidos brasileiros, nas últimas décadas, ele começou apenas a se fixar no início dos anos 90, com a polarização por coalizões lideradas entre o PT e o PSDB, né? De 2002 até 2016,
cerca de 70% a 80% dos votos a candidatos a presidente eram dados a estas coligações lideradas pelo PT ou PSDB. Né? O golpe de 2016 levou a um aumento, um aprofundamento, né, do processo de crise desse sistema partidário. Já havia alguns sinais muito importantes de crescimento, né, do processo de fragmentação partidária, mas o golpe de 2016 aprofundou essa dinâmica, né, de fragmentação partidária, e nós vimos nos últimos anos a derrocada, né, de um partido que cumpriu um papel importante na experiência democrática brasileira desde a Constituição de 88, que foi fundado no final dos anos 80, que é o PSDB. Né? O PSDB se apresenta nessas eleições expressando a sua maior crise histórica e não parece provável que ele tenha forças para se reconstituir enquanto um partido nacional competitivo, né? A gente pode dizer, Juarez, Sim. que o PSDB desencadeou esse golpe, né, no qual nós estamos ainda mergulhados, não é? Quando o então candidato derrotado, Aécio Neves, questionou, né, o resultado. E agora é curioso, porque é um partido que foi fundamental para o golpe, ele foi engolido pelo golpe. Ou você acha que tem ainda saída para o PSDB, para os tucanos? Pois a decisão pelo impeachment da presidenta Dilma, sem caracterização de crime de responsabilidade, como se deu, né, foi aprovada num congresso do PSDB, né, numa convenção partidária por todos, por unanimidade. Né? Havia apenas uma dúvida sobre qual caminho a seguir. Se seria o caminho da impugnação eleitoral da vitória, era o caminho defendido principalmente por Aécio Neves, até porque isso lhe beneficiaria, né, como segundo candidato mais votado, ou então o caminho Serra, que foi o que prevaleceu, isto é, uma aliança com o PMDB, né, do Temer, né, formando, então, uma maioria parlamentar avassaladora, financiada, né, por grandes empresários, e apoiada também numa articulação que envolvia o Ministério Público, uma parte do STF, né? E também a mídia corporativa, liberal, conservadora, né? E que levou, então, ao impeachment. O papel do PSDB foi um papel dirigente, né? Desse processo. Né? Claro que o Temer foi muito importante como grande articulador partidário no Congresso, sua experiência, né? Seu posicionamento estratégico no PMDB e na vice-presidência da República. Né? Vamos nos lembrar que ele era, inclusive, o ministro das Relações Institucionais da presidenta Dilma, né? E foi ele que articulou o impeachment. Né? Nos faz lembrar até o caso de Allende, né, que nomeou Pinochet para ser o seu ministro do Exército, né, este que viria a dar o golpe militar. Da mesma maneira, né, o Temer, que foi nomeado ministro das Relações Institucionais, isto é, para fazer as relações entre o governo e o Congresso, foi aquele que liderou na Câmara, né, no Congresso, o processo do impeachment. Mas eu penso que o que ocorreu com o PSDB foi que o programa aplicado pelo governo Temer, a chamada Ponte para o Futuro, era, na verdade, um programa já elaborado no Instituto Fernando Henrique Cardoso desde 2011. Eu assisti ao seminário de produção desse programa
que envolvia uma política neoliberal radical. Eu me lembro que, durante esse seminário, uma das lideranças históricas do PSDB, de perfil mais social-democrata, uma professora de ciência política, fez uma pergunta de como ficariam os pobres se adotadas aquelas políticas tão arrasadoras, né, dos direitos populares, né? E a resposta do André Lara Rezende, que estava na mesa, junto com Malan, junto com o ex-presidente do Banco Central, também neoliberal, né, Gustavo Franco, foi de que ele repetiu uma frase de seu pai, Otto Lara Rezende, mas, na verdade, a frase não era do seu pai. E também a frase foi distorcida por ele, além de não ser do seu pai, né? A frase era: não se faz boa literatura com bons sentimentos. É a frase que ele disse. A frase verdadeira, que não é do Otto Lara Rezende, é: não se faz boa literatura só com bons sentimentos. Tirando o só aí, altera o sentido da frase, né? E ele disse, então, que não se poderia fazer uma boa economia com bons sentimentos, né? Isto é, que aquelas medidas implacáveis contra os direitos populares ali defendidas naquele programa, e que viriam depois a ser o programa do Armínio Fraga, na candidatura a Aécio, e que são muito similares ao programa Ponte para o Futuro, aplicado pelo governo Temer. Ele é um programa extremamente antipopular, né? Ele é recessivo, ele ataca direitos sociais, direitos trabalhistas de maneira frontal, né? Se estabeleceu aqui uma das, eu penso que é a mais rígida do mundo de controle do orçamento fiscal, que é a EC 95, né? Isto é, a proibição de novos investimentos do Estado em áreas sociais, né, em investimentos públicos, por 20 anos. Não se encontra em nenhuma outra constituição de país ocidental uma medida tão antipopular como essa, né? Tão austericida, né? Quanto essa. Então, isso levou à impopularidade do PSDB, que governou associadamente com Temer, né? Então, ele pagou um alto preço pela aplicação desse programa e por ter liderado a desestabilização da democracia brasileira. Uhum. Sim, pelo que você está colocando, né, fica muito claro o projeto conservador, autoritário dos neoliberais, né, mas fica muito claro também o oportunismo, né? E quando você fala essa PEC, né, do teto de gastos, são 20 anos, né, sem investimentos, nós estamos apenas no quinto para o sexto ano, né, dessa situação, e o país já está vivendo esse caos, a universidade já está vivendo esse caos, não é? O autoritarismo, o oportunismo, o desinteresse pela situação da maioria da população, a gente pode dizer que é uma das características dessa turma que integra essa massa amorfa aí, impropriamente chamada de centrão? Eu penso que sim, porque houve uma mudança na cultura política internacional e brasileira, internacional a partir dos anos 80 e brasileira a partir dos anos 90, com a chegada, né, no Brasil mais forte nos anos 90, da cultura neoliberal, né? Os grandes teóricos do neoliberalismo diagnosticaram que havia uma crise nas democracias liberais ocidentais por um excesso de demandas e de direitos, e que seria necessário encontrar formas de se estabelecer o controle dos orçamentos democráticos desses países, né? O modo de se estabelecer o controle seria tanto através da fuga à tributação, né?
E também a instalação de mecanismos jurídicos e até constitucionais, como é o caso da EC 95, de limitação dos gastos públicos, né? Então, os governos democráticos eleitos, mesmo que com programas de expansão de direitos sociais, teriam que ser contidos, né, por dispositivos constitucionais. Portanto, eles deixariam de ter um controle democrático sobre o orçamento, né? Na verdade, essas medidas, apresentadas como de austeridade fiscal ou até de equilíbrio fiscal, não são nada disso. Na verdade, o que se trata elas não levaram de modo algum a um equilíbrio fiscal, devido ao fato de provocarem, em geral, recessões e com isso, a arrecadação dos estados democráticos diminuiu muito, as suas dívidas públicas aumentaram muito e, principalmente, se tornaram reféns do mecanismo que nós chamamos de financiarização, isto é, elas são envolvidas em processos de pagamentos de juros que servem a rentistas e são impagáveis. Então, esse processo de financiarização dos orçamentos públicos faz parte dessa época neoliberal e se manifestou no Brasil desde os governos Fernando Henrique da década de 90 de forma muito forte, impedindo a realização dos direitos sociais previstos na Constituição de 88 de forma plena. É o caso, por exemplo, do SUS, né, que teve que ser construído desde a sua origem com um subfinanciamento crônico e, nos anos mais recentes, com um desfinanciamento. Isso no meio de uma pandemia, né, numa situação pandêmica, né? Então, como você disse, essa cultura neoliberal criou uma razão da desigualdade, isto é, uma justificação pública de que a nossa liberdade aumenta em sociedades desiguais, que uma sociedade se torna mais criativa quando ela se baseia na competição e não na solidariedade, que a própria ideia de justiça social seria um abuso de linguagem. E, portanto, nós vemos uma cultura que legitima a ostentação de bilionários em um país de miseráveis, como ocorre hoje no Brasil, né? Então, houve uma mudança da cultura política mundial e também no país, a trajetória do PSDB surgido, então, de uma crítica ao PMDB, com políticos, alguns deles progressistas, como Mário Covas, na época, né? Ele teve essa trajetória de seguir esse caminho neoliberal, aprofundando, então, as suas dimensões conservadoras e antipopulares. E o preço que está sendo cobrado pelo PSDB, que havia perdido a sua perna do Ceará, né? Vamos nos lembrar que o PSDB, na origem, governava o Ceará e, por um período, governou o Ceará. Depois houve uma crise, né? Houve a cisão do Ciro Gomes, e ele ficou, então, com duas grandes pernas, né? A perna paulista e a perna mineira. A perna mineira também se desorganizou, né? Com a derrota de Anastasia, e agora a perna paulista, que era o locus central, né, de reprodução do poder do PSDB, se desorganizou inteiramente também, com uma divisão interna, né, entre o Dória, o governador, as lideranças nacionais do PSDB que restaram, enfim, entrou-se num processo de centrifugação mesmo, né, no partido.
É, a gente tem observado que no Brasil existe uma tendência das pessoas capricharem, digamos assim, dentro do, né, de cada um pensa que seja capricho, no voto para o cargo executivo, mas não se preocupar muito com a eleição para o cargo proporcional, aí deputados, senadores, né? E o resultado é que mesmo quando chegam ao poder políticos progressistas, como Lula, como Dilma, eles enfrentam muita dificuldade, porque eles não têm maioria no Congresso. Né? Aí entra em cena o tal do presidencialismo de coalizão. Né? Você tem que compor para você conseguir aprovar projetos que são do interesse, né, da sua base eleitoral e que são marcas do programa do partido no poder no país. E aí entra o problema, porque, como, por exemplo, o Lula ele nunca teve maioria no Congresso, a Dilma também não. Né? E aí é preciso negociar. E aí entra em cena essa turma, né? Essa turma fisiológica, essa turma aí aglutinada, né? Aí em torno desse tal de centrão. E aí a pergunta, Juarez, é o seguinte: o que você acha que está acontecendo hoje, nesse momento? Quem manda em quem? Bolsonaro controla o Centrão ou é o Centrão que manda em Bolsonaro? Ou seja, o Arthur Lira é um primeiro-ministro que a gente não sabe, mas é o primeiro-ministro brasileiro? Eu penso que é uma associação de interesses conservadores, né? E de corrupção que existe ali, né? A coalizão do Bolsonaro é uma coalizão que junta coisas muito diferentes, né? É uma cultura militar egressa, né? Da ditadura militar e que não se conformou com a democratização, o crescimento do neopentecostais e neopentecostalismo, né? São os chamados evangélicos, mas não são todos eles, né? Apenas a fração majoritária, né, desses setores evangélicos que passaram a desenvolver um processo de construção de bases sociais, aliando religião, política e acumulação de riquezas, né? Estabelecendo, então, essa conexão entre essas três dimensões. Né? Nós podemos dizer também que há setores conservadores das classes médias resistentes a uma democratização social maior, que participam dessa base social do Bolsonaro, que é centralizada, do meu ponto de vista, com grandes interesses financeiros e empresariais. Né? Praticamente todo o grande empresariado brasileiro apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Né? Os grandes banqueiros, até hoje as grandes empresas do agronegócio continuam sustentando o Bolsonaro por seus interesses, né, econômicos, lucraram muito esses anos com a miséria do povo brasileiro, com predação de orçamento público, e não podemos nos esquecer também a posição, no mínimo, na melhor das hipóteses, ambígua do próprio Estado norte-americano. Né? Não vamos nos esquecer que o democrata Joe Biden convidou o Bolsonaro para uma reunião internacional de democratas, né? Ele concedeu, no ano das eleições, uma audiência privada, né? Para um líder político, Bolsonaro, né? Que já falava abertamente e continua falando em golpear a democracia. Então, o bolsonarismo é uma coalizão de forças muito diversas, né, que se formou no Brasil, ocupando esse lugar vazio, né, da decadência eleitoral dos partidos neoliberais, né, principalmente o PSDB, né, e com um discurso fortemente contrário
a todos os que defendem os direitos da democracia, que são chamados de comunistas, né? Numa retórica de Guerra Fria que continua, né? Mas, então, eu penso que nesse processo de crescimento da impopularidade de Bolsonaro, e que se tornou muito claro, principalmente no primeiro semestre do ano passado, e com a realização de grandes manifestações públicas, inclusive pelo impeachment, o Bolsonaro se viu numa situação de estar refém do mal chamado Centrão, né? Nesse contexto, foi negociada, então, uma nova coalizão de poder, em que esses parlamentares passaram a negociar em condições muito vantajosas vantagens de corrupção em relação ao executivo, né? Querendo produzir o que a gente poderia chamar, o processo é muito recente, muito difícil de ser analisado, ele não está cristalizado, né? Mas querendo fortalecer a autonomia desse poder de corrupção diante de qualquer controle do executivo, né? Houve, em 2015 e 2019, como eu já falei, a aprovação das emendas, das leis das emendas impositivas, isto é, o executivo não pode mais contingenciar as emendas individuais aprovadas pelos parlamentares, né? Ele tem que Isso, executá-la. Juarez, organiza qualquer possibilidade de um mínimo de planejamento, de um mínimo de se pensar em políticas públicas efetivas, não é? Aí, quer dizer, cada um por si. Sim, em geral, com base em interesses fisiológicos, em geral, em contratos que envolvem corrupção, né? Porque o parlamentar encaminha, então, uma obra em tal região e como o processo é pouco controlado, né? Isso implica, em geral, em formação de caixa 2 e outras, além de desorganizar as políticas públicas, como você falou, né? Agora, em 2020, passou a haver essa prática, né? Porque isso nem legal segundo a própria decisão do STF, da Rosa Weber, né? É que essa prática do mal chamado orçamento secreto, que é uma corrupção, a corrupção do orçamento, né, a céu aberto, fosse interrompida, mas de fato não foi, né? Então, o relator, tendo o poder de distribuir um quanto de verbas para parlamentares segundo a sua própria escolha, isso se transforma em um poder de conformação de uma base própria desse parlamentar, né? E também de uma certa autonomia em relação ao poder executivo, né? A pretensão desses parlamentares do mal chamado Centrão é que isto deveria continuar para o próximo mandato presidencial, isto claramente, então, um projeto de criar uma autonomia da corrupção parlamentar no interior da democracia brasileira, né? Mas Disso que se trata. é muito interessante isso que você está dizendo, Jarice, pelo seguinte: você se lembra muito bem do escândalo, né, que foi feito nesse país em cima do mensalão, que Sim. nem devidamente provado foi, não é? No entanto, hoje a gente não tem nem mensalão, a gente tem essa compra descarada, não é? Valores secretos, assim, e não acontece nada, né? Cadê aqueles indignados com o mensalão? O que Há foi um feito? problema de linguagem, porque nós estamos vivendo um momento em que os valores mais fundamentais da democracia estão em questão. Então, há uma disputa de linguagem, né? Então, ao apresentar, né, publicamente essa corrupção parlamentar como um orçamento secreto,
fica muito atenuada, né, a Mas identificação justamente dessa o público corrupção, né? secreto é o tipo de coisa que é É, estranho, é esquisito, não, é, sabe, não bate, não é? a nossa própria linguagem de estudiosos da política, de comentadores da política, de jornalistas, a todo tempo nós somos traídos pela estranha língua que a mídia liberal conservadora cria no nosso país, né? Por exemplo, eu mesmo já utilizei algo que você disse agora no início, né? Que foi aprovado um pacote de bondades. Bom, isso não são propriamente bondades, né? Isso são pacotes de corrupção, né? Tem Ou, por ironia, exemplo, né, nesse é, pacote de bondades, claro, a gente põe exatamente, por exemplo, entre aspas, né? o lugar onde os dinheiros que fogem à tributação, e muito, em grande parte são recursos fraudados, vindos da corrupção, ligados até a esquemas criminosos de tráficos de drogas, etc. O nome que se dá a esses locais, vamos nos lembrar, é paraíso fiscal. Isto é, bom, Uhum. trata-se mais de um inferno do que um paraíso, mas a mídia, que é liberal, que é financista, chama isso de paraíso fiscal. Eu vou ser contra o paraíso fiscal? Eu que não gosto muito de imposto, né? Então a gente vai sendo a forma como a política, as linguagens da política, A né, que linguagem constituem, nos fala, né? E não a nos gente fala fala, linguagem, como nos diria o Lacan, interpela, né? né? Nos Uhum. fala exatamente. Em vez da gente falar a linguagem nos fala, é exatamente isso que ocorre, Isso. né? Agora, voltando à pergunta que deu origem ao programa, né? Uhum. Há pesquisas muito interessantes que são feitas sobre a relação do povo brasileiro com a democracia, com os valores da democracia. E aí ocorre, Ângela, aparentemente um paradoxo. Os brasileiros apoiam a democracia em quaisquer circunstâncias, respondem a essa pergunta afirmativamente uns 70 e poucos por cento dos brasileiros, que apoiariam a democracia em quaisquer circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, quando perguntados se estão satisfeitos com a democracia brasileira, outros 70% declaram que estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos. Isto há na consciência média do brasileiro um certo diagnóstico de que a democracia brasileira precisa passar por uma reforma política de seus fundamentos, né? E eu penso que o modo de enterrar essa prática de corrupção é exatamente promover um aprofundamento da democracia no país, né? E isso passa por dar ao sistema de representação uma maior expressividade, em primeiro lugar. Vamos nos lembrar que a maioria são de mulheres, mas as mulheres são um pouco representadas. A maioria do povo brasileiro não é branco, mas eles são muito pouco representados. A maioria dos brasileiros são pobres e são trabalhadores e são precariamente representados nas instâncias de representação. Então, trata-se de um problema de expressividade do sistema político, dele expressar os interesses majoritários da população e também da capacidade de se estabelecer o mínimo controle por parte de quem é representado sobre aqueles que representam. Isto se estabelecer um controle democrático da representação, né? É claro que, então, o voto individual e não o voto partidário dificulta extremamente esse controle do eleitor por parte dos seus representantes, porque há uma migração permanente de políticos pelos partidos, né? E os mesmos políticos que votaram no Congresso as leis contra o povo apresentam-se agora na propaganda eleitoral defendendo radicalmente e com vozes extremadas os interesses populares, né? Então, os mesmos que votaram
por exemplo, a emenda constitucional 95, que proíbe investimentos em educação, saúde, novos investimentos em educação, saúde, e um conjunto de políticas sociais, são os que hoje se apresentam com o discurso de que estão ali para defender os interesses do povo, quer dizer, há um processo de farsesco eleitoral, né, que é permitido por essa confusão partidária, né, essa ausência de uma conformação partidária mais estável, e entra aí um terceiro fator, que eu já, nos estudos que fizemos sobre a corrupção na universidade, e isto coincidia, né, com os estudos também, com as investigações da própria Polícia Federal e dos órgãos de controle, como a CGU, o principal mecanismo de reprodução da corrupção no sistema político brasileiro é o caixa 2 nas campanhas eleitorais. Isto é, na origem do mandato já há uma corrupção. Isto é, o empresário financia um político através do caixa 2 da sua empresa. Esse financiamento, apenas parte dele é declarada, a maior parte não é, e aquele princípio fundamental da democracia, a cada cidadão um voto, é fraudado, né? Porque o poder econômico desequilibra a representação, né? E reproduz isso, né, Juarez? De corrupção. Continua acontecendo, porque mesmo tendo sido feito uma reforma, uma mini reforma, né, para tentar resolver esse problema, não se resolveu. O poder econômico continua mais do que nunca presente nas eleições, mesmo com, digamos assim, o poder público bancando as eleições. Mas, na verdade, por debaixo do pano, continua tendo esse financiamento. Você se lembra, Ângela, do veto que o então, que ocupava a cadeira presidencial, o Temer, exercendo seu poder de veto, né, nessa mini-reforma eleitoral? Um dos pontos que ele vetou é o estabelecimento de teto ao financiamento privado. Quer dizer, a mini-reforma, a lei original, previa um teto, e ele, então, tirou o teto. Então, fica sem teto, quer dizer, pode financiar à vontade, né? Não há um controle. E os muito ricos podem se autofinanciar, nunca fazem isso, claro, né? Mas eles podem investir neles mesmos também, que já gera uma desigualdade tremenda, não é? Exatamente. Nós temos, então, um processo de constituição de lobbies de interesses não legitimados por nenhuma regulação pública, por nenhuma publicidade, né, por nenhum controle democrático, e isso, então, entra dentro do sistema político e se reproduz lá dentro, na medida em que, como nós sabemos, a eleição majoritária do presidente não forma automaticamente uma maioria parlamentar, né? Porque os sistemas são desvinculados, né, pela legislação brasileira, ao contrário da maioria dos países, né, em que há uma ponderação, uma certa simetria, né, entre a votação nas eleições majoritárias e a votação para o preenchimento dos cargos parlamentares, né? Mas, enfim, o que nós precisamos é responder àquele paradoxo que eu havia apontado antes. A população quer democracia, mas não quer esta democracia, e portanto, ela aspira a uma reforma democrática em que várias deformações do sistema político, das quais o mal chamado Centrão é a sua expressão mais nítida, então há uma legitimidade para se defender uma reforma política democratizante no país, né?
mas o grande impasse é que essa reforma terá que ser votada pelo Congresso, Pois é. que é exatamente aquele que produz e reproduz essas distorções. Então, isso demandaria uma pressão democrática muito forte, no limite, a convocação de uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política, né? Mas aí, ô Juarez, tem muita gente preocupada pelo seguinte: primeiro, essas figuras, né, chefes do Centrão, aí estou pensando em Arthur Lira, estou pensando no Rodrigo Maia, no próprio Eduardo Cunha, não é? Essas figuras conseguem, né? Elas vão se mantendo na política. O Arthur Lira, né, não está nem aí. Depois daquela fala absurda do Bolsonaro lá para os embaixadores estrangeiros, né? Ele golpeando a democracia e questionando as urnas, o sistema eleitoral brasileiro. O Arthur Lira tuitou, né, uma coisa para uma cidade lá, de base eleitoral dele em Alagoas, quer dizer, não está nem aí, sabe? Não está nem aí. E, no entanto, essas figuras continuam sendo eleitas. Esse é um ponto. Do outro lado, a gente está vendo no Chile, né? O Chile fez uma constituinte exclusiva. O que eu estou acompanhando, uma constituinte que está dando origem, deu origem já, né? A uma Constituição muito interessante, muito avançada, e, no entanto, ela está sofrendo um bombardeamento tremendo, tremendo, a risco, inclusive, dela não ser aprovada. Né? Você não acha que a gente corre esse risco também, ainda mais nesse contexto brasileiro atual? Esse tema foi muito debatido em 2 seminários nacionais realizados na Faculdade de Direito, em que se fez um balanço da Constituição de 88 e em que se discutiu o que fazer diante dos seus impasses, né? Porque, veja bem, de um lado, ela foi muito forte na declaração de direitos, e por isso ela é chamada, inclusive, de Constituição Cidadã. Por outro lado, ela foi muito frágil na democratização de instâncias fundamentais do poder, né? Sobre o controle civil das Forças Armadas, sobre o sistema político, sobre o sistema judiciário, sobre o próprio sistema de comunicação pública, em que ela enunciou princípios, mas esses princípios nunca foram, de fato, continuados, né, foram, de certa maneira... Faltou legislação ordinária, né, sobre faltou isso. para realizá-los, né? Mas, então, nós vivemos essa situação em que há uma afirmação de direitos, mas um controle do poder muito pouco democratizado, né, nas várias instâncias fundamentais pelas quais o poder se reproduz numa sociedade, né? Então, quando se adotou a ideia de democracia participativa nos governos Lula e Dilma, isso foi um momento muito importante, né, de abrir espaço para a sociedade civil organizada, realizar conferências nacionais, né? O Lula está defendendo agora um orçamento participativo nacional, né? Isso são medidas muito importantes de democratização, né? O que nós avaliamos é que esta contradição entre uma maioria democrática que quer mudanças e um sistema de poder que resiste a elas é uma contradição em processo na democracia brasileira. Muitos diziam, há 2 anos atrás, que o bolsonarismo expressava, de fato, uma consciência conservadora majoritária dos brasileiros. Mas essa tese, que eu sempre desconfiei dos meus estudos sobre a cultura política brasileira, ela se mostrou de pernas curtas, porque, se fosse conservador, a maioria do povo brasileiro não estaria
propensa a eleger de novo as esquerdas à presidência da República, a dar uma maioria, né, a forças ligadas à esquerda, aos partidos mais progressistas. Nós podemos entender, inclusive, a interrupção democrática da vida do país exatamente pelo fato de que os conservadores não conseguem estabilizar uma maioria eleitoral. Por que eles interromperam em 64? Né? Porque quando retornaram, quando se retornou à democracia, foi mantendo nichos de poder fechados a um processo de democratização, como por exemplo, as Forças Armadas brasileiras e as polícias militares, né, que fazem uma política de segurança pública que não respeita os direitos humanos. Né? Por que fazem isso? É exatamente porque não são capazes de constituir socialmente, de forma estável, uma maioria eleitoral. Então, é claro que a convocação de um processo de reformas políticas pela via de uma constituinte extraordinária, né, de um poder constituinte extraordinário, só deveria ser lançada quando houvesse amadurecido na consciência pública uma consciência da necessidade dessas mudanças e uma disposição a apoiá-las, né, eleitoralmente e ativamente. Né? Então, eu penso que os seus argumentos são muito relevantes para não nos iludir que a simples convocação de uma Assembleia Constituinte autoriza uma expectativa de que ela terá resultados progressistas. Né? No Chile teve. Né? Nós não sabemos ainda se ela será referendada pela maioria dos votos. Né? Parece que, pelas notícias que chegam, parece que há uma oposição majoritária, né, a essa Constituinte, essa nova Constituição, que é muito progressista, né, em vários aspectos centrais. Mas esse é um tema, então, de reflexão democrática, né, de como democratizar o poder no Brasil, como democratizar o sistema de justiça. Você é uma das principais autoras na inteligência brasileira hoje, no debate sobre a democratização dos meios de comunicação. Né? Então, esse é um debate público que nós temos que fazer, encontrando os caminhos de forma democrática, reflexiva, prudencial, mas também sabendo que é preciso democratizar o poder, porque se nós não formos capazes de democratizá-lo, nenhum direito humano no Brasil será estavelmente assegurado à maioria da população. Nenhum. Exato. E exatamente por isso, Juarez, a questão, né? Tudo indica que o ex-presidente Lula vai ser eleito, né? Há indicações, inclusive, que a vitória dele pode se dar no primeiro turno. Mas existem algumas questões até as eleições, eu diria até a posse dele. A primeira é como garantir a realização dessas eleições e como garantir que o resultado delas seja respeitado. Nesse contexto de um presidente que prega golpe o tempo todo, que tenta desqualificar o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas, pelas quais ele e a família foram eleitos a vida inteira, né? Mas agora está perdendo, parece aquele cara está perdendo, pega a bola e quer levar para casa. Né? E uma vez Lula vitorioso, como garantir essas mudanças? Você acredita que seja possível se eleger um número bastante expressivo de deputados e senadores progressistas dessa vez? Ou a gente vai ter de novo, essa coisa amorfa aí, que atende impropriamente por centrão de novo na política brasileira? Olha, eu penso que a eleição do Lula é provável, né? A essa altura muito provável, mas não é certa, né? Porque
porque nós temos sempre que fazer previsões condicionadas na política, e uma das características das tendências de voto nos anos recentes é um dinamismo e uma ausência de paradigmas, né? Já que o sistema partidário encontra-se muito desorganizado, né? Você tem assim, fato de última hora, fake news, alguma coisa que possa mexer nesse quadro que vem consolidado, né? Lula está liderando desde o primeiro momento. Nós temos isto que você diz, né? Um grau de cristalização da impopularidade de Bolsonaro, que em torno de 60%, né? De rejeição a ele muito alta, e um grau de cristalização das indicações de voto no Lula, que faz com que a gente possa trabalhar com esta possibilidade, que a eleição dele é muito provável, né? Embora não seja certa, no sentido de que a política não é uma ciência exata e ela não permite afirmações incondicionadas de previsão, né? Então, mantido o atual padrão de disputa, é muito provável a eleição do Lula, né? É mais difícil ainda de prever as eleições, o resultado das eleições parlamentares. Nós podemos prever, fazer um campo de previsão. Então, é possível que o Congresso eleito, tanto a Câmara quanto o Senado, sejam menos conservadores do que o foram em 2018. Porque a conjuntura política eleitoral de 2018 era muito regressiva, né? Era muito marcada por dinamismos conservadores e por um processo de ataque às forças progressistas de esquerda do país muito fortes, né? Vamos nos lembrar da prisão do Lula, né? E de um conjunto de outras medidas de perseguição, né? Vamos nos lembrar também que praticamente todo o conservadorismo brasileiro se unificou em torno de Bolsonaro, né? No segundo turno das eleições de 2018, né? E agora há uma situação de um protagonismo muito maior das forças de esquerda e progressistas, e há uma situação defensiva das forças conservadoras, e há uma fragmentação dessas forças também, uma certa fragmentação importante. Então, nós podemos prever que é provável que os resultados na eleição do Congresso sejam melhores do que os resultados, do ponto de vista progressista, né? Melhores do que o 2018. Quão melhores vão ser, eu já não arriscaria nenhuma hipótese, porque aí seria... eu não conheço nenhuma pesquisa que formule com mais precisão essas possibilidades, né? Mas o que é possível é uma eleição. Então, é muito provável a eleição de Lula, é possível a eleição de Lula no primeiro turno, e é provável que se eleja um Congresso menos conservador do que em 2018. São Eu acho também quase certo que o governo Bolsonaro, não tendo capacidade de organizar um golpe nas eleições com legitimidade política, ele, no entanto, mantém uma certa capacidade de causar muitos distúrbios e processos de destruição, de violência, né? Essas forças estão organizadas para isso.
Eu penso, então, que a sociedade civil brasileira democrática, no sentido amplo, inclusive as instituições, como não apenas o STF e o TSE, mas as próprias assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e todas as entidades da sociedade civil democrática deveriam entrar em um processo de vigília democrática. O que seria isto? Seria considerar as ameaças feitas de um golpe, né? E cercá-las democraticamente, através de uma vigília pública ativa, né? Isolando politicamente o poder de violência e de distúrbio que o Bolsonaro e os seus militares, apreciadores da tortura, são publicamente, né, apologistas da tortura, esses militares, né, procuram organizar. Então, acho profundamente necessário que nós não deixemos apenas ao STF a função constitucional de defender a Constituição, mas entender que a democracia é fundamentalmente soberania popular, né? E se o povo se ausenta da expressão política, seu direito de se autogovernar, cria-se um vazio político. Então, eu penso que uma proposta de uma vigília democrática assim formulada, assim pensada, muito ampla, muito unitária, né, das instituições e da sociedade civil, da intelectualidade, das lideranças religiosas e culturais brasileiras, seria muito importante nessa hora para diminuir o poder de violência e de distúrbio do governo Bolsonaro nas eleições. Eu acho que, de alguma forma, Juarez, isso começa a acontecer. Eu não sei se você viu, mas já tem abaixo-assinado documentos da OAB Nacional, ABI, CNBB, Comitê Arnes, SBPC, enfim, são vários setores que estão denunciando essa tentativa do Bolsonaro de melar as eleições em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, e para a gente chegar às eleições e vencer quem tiver mais voto, claro, e seguir, né, enfim, a vida democrática. Isso por um lado. Agora, a gente tem escutado também muitos setores achando que, com manifestos, com declarações de repúdio, isso não para Bolsonaro, nem essa parcela dos militares, que a gente não sabe exatamente de que tamanho que apoia as suas aventuras golpistas, né? Então, tem alguns setores defendendo que deveria ser hora de povo na rua, né? Está passando da hora de povo na rua. O que você pensa dessas... É exatamente essa a ideia da vigília democrática, né? De você exercitar essa defesa da democracia, não apenas em manifestos, em repúdios, mas afirmá-la, né? Afirmá-la enquanto uma expressão da soberania do povo brasileiro, da sua democracia, né? Então, por exemplo, eu sou professor, nós somos professores de uma universidade pública, né? Nós sabemos que o colegiado de reitores das universidades tem se posicionado sempre em defesa da ciência, da democracia, da autonomia universitária, né? Não é o momento, por exemplo, das universidades brasileiras, publicamente, né, colocarem, enquanto instituição, a serviço da democracia. Isso não é o seu dever constitucional defender a democracia como instituição que ela é da democracia brasileira? Então, quando retornarmos às aulas, encontrarmos lá uma proclamação pública da defesa da democracia, uma convocação aos professores e estudantes a participarem
da defesa da democracia, organizar festas, organizar debates, organizar passeatas, fazer murais, enfim, chamar os artistas, enfim, organizar uma defesa pública da democracia, né? De forma Algo como na pluralista. campanha das diretas, não é? Que envolveu o povo Exatamente, na rua, e com uma vibração exatamente, grande, muita alegria, muita força. exatamente. Está faltando isso agora, não é? Não esperar que o Bolsonaro inicie a sua violência para reagir, mas, desde já, ocupar o espaço político e isolar esta capacidade de violência. Basicamente, essa é a ideia. E o cidadão comum, aquele que diz assim: eu não sou muito chegado em política, eu não. Tal, mas eu quero votar direitinho. O que esse cidadão ou essa cidadã tem que fazer dessa vez? Né? Qual que é o dever deles para a gente não ter mais centrão pela frente, não ter mais esse bando de fisiológicos aí mandando na política brasileira? Pois conversando com cidadãos, né, populares, né, eles sempre levantam essa dificuldade da escolha de um candidato, porque os candidatos se apresentam, né, falando coisas que não são, em geral, verdadeiras, né, Você me sobre si desculpa, próprios. só te interromper, porque Ah, só para não deixar passar. Eu estou uhum, lembrando da Simone Tebet, né, na televisão, dizendo que temos que ter mais mulheres na política, temos que defender uhum. as mulheres. E ela votou ela foi no golpe contra Dilma. Então, Sim, né, pois exatamente isso. Quer dizer, então, aquele que está situado, né, enquanto cidadão, e principalmente se esse cidadão não está associado a alguma associação civil, alguma entidade, ele se apresenta numa condição muito difícil de voto, né? Eu penso que é muito importante ele consultar a disputa nacional, né? Porque a disputa majoritária ela revela mais claramente os posicionamentos políticos, né? E porque elas se inscrevem em narrativas históricas, em trajetórias históricas, né? Então, formular o seu voto a partir da sua escolha majoritária. Nesse princípio, né? Se eu escolho votar, por exemplo, né, em Lula presidente, eu vou votar, então, em candidatos dos partidos que o apoiam, né, para dar a ele a maior sustentação possível para ele realizar o seu programa que eu votei. Né? Então, este seria, num contexto de tanta fragmentação partidária, seria uma forma de sinalização de voto, né? Procurar casar o voto na eleição parlamentar à, à eleição do majoritário escolhido. E nesse princípio de representação, entender que há uma subrepresentação de mulheres, que há uma subrepresentação de pessoas negras, né, no parlamento brasileiro, que é importante, então, na dúvida entre um homem e uma mulher, vote numa mulher, né? Na dúvida entre um branco e um negro que defendem as mesmas propostas, vote no negro, né? Na pessoa negra, para aumentar a representação expressiva na democracia brasileira, né? E há uma super-representação do empresariado no Congresso brasileiro. Impressionante a super-representação. Né? Por exemplo, a bancada ruralista, que é controlada pelo agronegócio, por dinheiro, né, tem uma super-representação. Então, se nós estamos falando em subrepresentação, é preciso falar em super-representação, aqueles que estão super representados. Então, os trabalhadores, se você é trabalhador, se você é um assalariado, você vote em quem defende os seus direitos enquanto assalariado, enquanto trabalhador.
né? Isto é muito importante para a defesa dos seus próprios direitos, senão o Congresso aprova leis antitrabalhistas, né? A reforma trabalhista, de novo o nome, né, Ângela? De novo o Tem nome. É nada de uma reforma trabalhista, contra quem contra trabalha, o mas ela chama trabalhador, né? uma reforma trabalhista. Não, são leis contra o trabalhador, né? Leis empresariais contra o trabalho, né? A mesma reforma da Previdência, né? Contra a Previdência, contra a Exatamente, contra aposentadoria. os previdenciários, contra os aposentados, contra, enfim. Eu penso que o setor realmente mais bem pago e mais desenvolvido desses políticos conservadores é o setor de publicidade. Como você sabe muito bem, quando se vai vender um produto, coloca-se o nome dele, fantasia, o melhor nome, né? Uhum. Então, na política também é assim, né? Então, se você quer fazer uma reforma contra os trabalhadores, aprovar leis contra os trabalhadores, por que não chamá-las, então, de uma reforma trabalhista, que vai elevar o número de empregos no país, né? E assim por diante. Mas eu penso que esse indicador de ligar o voto no Congresso ao voto majoritário, né? E eleger mais mulheres, mais pessoas negras, mais trabalhadores, né? Mais defensores dos direitos LGBTIQI+, né? É muito importante, dada a violência que esses setores têm sofrido, né? Mas, Juarez, e o coronelismo eletrônico, né? Essa nova forma de controle que o professor Vinícius Lima tem estudado tanto, né? E tem trabalhos magníficos sobre isso. A gente está vendo aí essas igrejas neopentecostais. Recentemente, o Centrão, né, foi fundamental para que fosse aprovado a venda, né, livre de espaço nas emissoras de rádio e TV. Né? Então, aquilo que Sim, era ilegal, igual aconteceu com essa PEC dita das bondades, mas que não tem nada de bondade, eleitoreira, não é? São elementos que vão, digamos assim, confundindo e criando aí uma clientela, né, que complica para a sim. democracia. Como você sabe melhor do que eu, né, o fato de nós não termos conseguido avançar na Constituição e no sistema público de comunicação significa que o sistema de comunicação está privatizado, né, utilizado para fins privatistas, para interesses particulares, né, não são os interesses da maioria. Então, o caso que você citou, né, é uma reprodução desta passagem que a gente vê permanente na democracia brasileira entre personagens do mundo privatista empresarial da comunicação para a condição de atores políticos com grande apelo de massa, né? E grande apelo eleitoral. Enquanto não se tornar mais democrático, mais público o setor de comunicação, esse fenômeno que o professor Vinícius identificou como um coronelismo eletrônico, a reprodução, então, de práticas de clientela no interior da modernidade brasileira, né, eles vão se reproduzir, né, como no caso, então, das emissoras de políticos evangélicos, né, que Ou qualquer que emissora, hoje por qualquer uma qualquer pode emissora. ter. Sim, exatamente. Isso. Porque muitas vezes esse tem sido o grande erro, um dos grandes erros, limites da ciência política brasileira, de pensar o direito universal de voto sem o direito universal de voz, Angela. Né? Uhum. E na medida que você não tem o direito universal de voz, na medida que você não tem o sistema público democrático de comunicação, a própria aferição das opiniões e a própria aferição das escolhas democráticas, ela é alterada em função da concentração midiática, né, do poder de voz, né? Então uma
das maiores déficits da democracia brasileira é que nós conseguimos, com a Constituição de 88, universalizar o direito de voz, mas ficou por democratizar o direito de voto, aliás, mas ficou por democratizar o direito de voz, né? E sem direito de voz, público de voz, não há produção de soberania popular. Exato. E é interessante porque a gente vê que alguns diziam, mas não tem problema, se Bolsonaro não for um bom governo, a gente tira. Tiramos Dilma, a gente tira Bolsonaro. Olha aí, né? Não é Pois assim. é. Não é Sim. assim. E a mídia passa pano, essa mídia corporativa tem passado pano direto. Olha que eu tenho acompanhado diariamente o principal telejornal brasileiro, o Jornal Nacional, e ele esboça alguma crítica ao Bolsonaro na pauta de costumes, não é? Meio partido democrata, mas ele fecha com o Bolsonaro em toda a sua agenda ultra neoliberal. E muita gente não percebe esse jogo. Né? E tem gente que fala, mas a Globo é contra Bolsonaro. Não, não é. Não é. Né? E o SBT não é, muito pelo contrário, a Record não é, são até bem mais conservadores, não é, do que a Globo. Mas, na verdade, é isso que você está dizendo, né, Juarez? Não tem uma multiplicidade de vozes nesse cenário midiático mainstream, né, em que as pessoas possam, né, ouvir diversas visões, discursos, versões e avaliações para chegar a uma posição pessoal. Então, não há o liberalismo social, o melhor liberalismo, o liberalismo progressista, ele formula sempre essa questão da comunicação a partir de uma ideia do pluralismo, né? De uma sociedade plural, de muitas vozes. Mas isso claramente não ocorre no Brasil. E na maioria dos países, nos Estados Unidos também houve grande concentração midiática, né? Mas pelo menos lá é proibido propriedade cruzada. Então, por exemplo, Sim. O The New York Times não tem, Nova York, rádio, televisão, jornal, Sim, revista, coisa que exatamente. Aqui um aprofundamento midiático, né, da concentração midiática, que a gente pode dizer que para a função de dominação, a modernização do sistema de comunicação no Brasil foi, historicamente, o vetor fundamental, né, de construir legitimação para a dominação. Isso permanece até hoje, né? E por isso não se democratiza a comunicação, né? Então, nós não temos sequer um sistema plural de vozes, né? Quando nós falamos em pluralismo, não é apenas o pluralismo de opiniões partidárias, né? Ou de opiniões políticas, mas também o pluralismo social, né? Onde que os povos indígenas têm direito à voz no Brasil? Onde os favelados têm direito à voz? Né? Onde os trabalhadores, que formam a maioria desse país, têm direito à voz na mídia social, na mídia pública, né? na mídia dominante? Né? Não tem. Né? Mesmo as mulheres não têm um direito de voz estabelecido na mídia empresarial brasileira. Eu me lembro que, nos anos 90, nessa década conservadora, né, o principal jornal então progressista do país, a Folha de São Paulo, tinha uma coluna feminista, mas essa coluna fechou nos anos 90. Então, tinha uma coluna só no jornal inteiro, né? E era o único jornal que tinha alguma coluna em que se reproduziam pontos de vista feministas de forma sistemática. Não há, por exemplo, nenhuma cobertura sistemática do movimento dos trabalhadores, do movimento sindical, nada, né? Não existe. O principal jornal econômico do país, Valor Econômico, ele tem um caderno inteiro de 8 páginas dedicado a finanças. Mas em todo o jornal não há uma coluna, sequer em uma página,
que acompanhe sistematicamente o mundo do trabalho. Isso por quê? Porque se adotou, né, o princípio neoliberal que sindicatos ou não se fala dele ou se fala mal dele. Em geral, não se fala dele, não se deve negociar coletivamente com os trabalhadores, né? Que cada trabalhador negocie individualmente seus direitos com a empresa. E, se for preciso falar dos sindicatos, fale mal. Né? É o mesmo padrão de opinião que no século XIX se adotou no Brasil em relação à Revolução Haitiana. Né? Não se fale aqui, nesse país escravocrata, de Revolução haitiana, dos escravos, dos escravizados do Haiti. Né? E se falar, disse um deles, fale mal. Né? Se falar, fale mal. Então, isso acontece com o mundo do trabalho. Né? A população brasileira vive do trabalho, né? Das condições de trabalho, das condições de emprego, de remuneração, dos seus direitos. Né? E por que não se fala disso na mídia brasileira? Concentrada, empresarial, em geral conservadora, né? E que interfere no processo de construção democrática do país, né? Porque é o direito de voz do cidadão que é alienado, né? Por isso que o professor Vinícius chamou da continuidade da cultura do silenciamento, né? Da cultura do silêncio, né? Isto o poder de voz daqueles que dominam oprime o poder de voz de quem é dominado, né? Retira poder de voz, de vocalização. Né? Imagine, Ângela, se os favelados do Brasil pudessem expressar sua opinião sobre o que fazem as PMs nas favelas brasileiras a mando de governos conservadores. Se eles pudessem, se a voz das mães, dos familiares, daqueles que são mortos diariamente, pudessem expressar. E não uma única vez, né? Mas cotidianamente. Né? Cotidianamente, porque esses fatos ocorrem todos os dias. Uhum. Né? O que seria da formação da opinião pública brasileira? Né? Mas, enfim, esse é apenas um dos impasses, né, da democratização do poder do Brasil, como nós vimos antes. Né? O Centrão está ligado a isso também. Né? O Centrão está vinculado a esse monopólio de voz, né? A esse arrefecimento da voz democrática dos brasileiros, né? Que não concordariam com parlamentares que utilizam da sua posição para ter tantos privilégios parlamentares, para reproduzir circuitos de corrupção. Né? Se tivesse um controle democrático de opinião pública, aquilo que se chama Centrão não se chamaria Centrão, se chamaria pelo nome que é. Né? São fisiologizam, por exemplo. Corruptos mesmo, né? Corrupção parlamentar. Né? Uhum. Isso trata-se de uma corrupção parlamentar, porque eles estão lidando com dinheiro público. É uma corrupção parlamentar. Mas interessa às classes conservadoras dominantes no Brasil proteger esses políticos fisiológicos, porque eles cumpriram em 3 momentos importantes, vamos lembrar, então, no Congresso Constituinte de 88, no impeachment da Dilma e agora no apoio ao governo Bolsonaro, cumpriram funções importantes na tradição conservadora política brasileira. Bom, para você que está aí conosco, infelizmente nós estamos chegando ao final. Nosso tempo, na verdade, já acabou, mas estava ótima essa conversa. Na verdade, foi uma aula, né, com o professor Juarez, com a clareza que ele tem, assim, e essa capacidade de descomplicar, né, situações que são muito complexas. Bom, eu vou pedir, então, ao professor Juarez para fazer as considerações finais dele, e eu aproveitaria, né, nas considerações finais, pedir para ele também dizer quais as expectativas pessoais dele para esses próximos meses aqui no Brasil. A minha expectativa, né, a minha esperança
ativa, né? Não uma esperança passiva, mas ativa, é que nós consolidemos uma grande maioria democrático-popular nas eleições de 2022. E que, a partir dessa grande vitória democrático-popular, nós iniciemos em nosso país a superação do neoliberalismo, que se manifesta exatamente através do seu empenho em travar a soberania popular e em alienar o povo do seu direito de se autogovernar, e também através de uma financiarização da vida do país, que leva a uma reprodução sem par da desigualdade social, da miséria e da propagação de ataques aos direitos humanos que não são concebíveis mais no século XXI. Portanto, a minha esperança ativa, que compartilho com a professora Ângela e com aqueles que estão nos acompanhando, é que a gente considere esses meses como fundamentais para a gente começar a grande reconstrução democrática do país. Juarez, muito obrigada, professor Juarez Guimarães, por essa aula magnífica e, sobretudo, por essa clareza, né, de visão sobre o Brasil e os nossos desafios, né? Esses desafios que nos colocam, isso que você colocou tão bonito, né? É uma esperança ativa, não é? Não é só achar que vai dar certo, não. Achar que vai dar certo, trabalhar para que dê certo, né? Bom, gente, muito obrigada. Estamos terminando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigada mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Coletivo Alvorada no YouTube, aproveita, vai lá, se inscreva, aperta o sininho que você vai passar a receber toda a nossa programação, informação sobre ela. São mais de 10 programas que o coletivo produz, entre programas semanais e programas mensais, e tem assuntos os mais diversos. Meio ambiente, LGBTQIA+, saúde, educação, esse aqui, que, enfim, atualidades, entrevistas, enfim, tem para todos os gostos, né? E olha, nós integramos a mídia independente, a mídia progressista, aquela que não tem rabo preso com o patrão, aquela que não tem rabo preso com o anunciante e aquela que está comprometida a informar, a passar o máximo de visões e de opiniões democráticas para toda a sociedade. Então, muito obrigada a todos, até a semana que vem, sempre lembrando que esse programa não existiria, não iria ao ar, se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró, e se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. Então, a todos eles, muito obrigada, Juarez, mais uma vez, e sobretudo... Obrigado, Ângela. Um grande abraço. Valeu, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.